Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Márcia Ribeiro. O tema do vídeo de hoje é um tema muito importante, exercício físico na redução das estereotipias. E para falar desse assunto, eu trouxe dois especialistas aqui, dois convidados muito especiais, que é o Dr. Paulo Quereghini. Ele é mestre e doutor em educação especial pela UFSCar, especialista em análise do comportamento aplicada ao autismo e análise do comportamento creditado pela ABPMC. E também está aqui comigo o Luiz Henrique Monteiro Galvão, graduado em Educação Física, pós-graduado em Educação Física Escolar, pós-graduado em Educação Física na perspectiva do ensino estruturado para autistas. Eles vão falar desse tema muito importante, que é o exercício físico na redução das estereotipias. Qual é a contribuição? Dr. Paulo, por favor, você pode falar sobre isso. Ele tem 3 artigos, gente, que eu vou linkar aqui embaixo, escritos sobre esse tema, exercício físico e redução das estereotipias. Eu vou deixar linkado aqui embaixo para você ler os artigos que são de extrema importância. Vamos começar com esse assunto então, Dr. Paulo? Vamos. Muito obrigado, Márcia, pelo convite. O tema é sugestivo, o exercício físico na redução da estereotipia, Mas se a gente não tomar cuidado, o exercício físico ele aumenta a estereotipia, Então a gente já está sugerindo estratégias aí para redução. Isso não é mágico, isso não acontece de uma hora para outra, não é qualquer atividade física, não é em quaisquer contextos que isso acontece. Mas a primeira decisão que a gente deve tomar é se essa estereotipia ela deve ser alvo de ensino. A gente estava dizendo agora há pouco no vídeo anterior que a prática de que quando o indivíduo se engaja, o indivíduo que apresenta a estereotipia, ele pode, a partir da prática da atividade física, seja com uma natação, uma corrida, seja um pouco de musculação, ele pode, eventualmente, reduzir a estereotipia. Isso eu ouço muito de profissionais que estão atuando diretamente, embora eu seja profissional de educação física, hoje eu não estou atuando diretamente com eles, eu estou treinando profissionais, que é o caso do Luiz. A gente precisa decidir se a estereotipia comunicativa ou vocal, ela deve ser alvo, se o indivíduo apresenta algumas estereotipias vocais e motoras, mas que de certa forma não interferem, não comprometem a vida dela, na minha opinião, não deve ser necessariamente alvo de ensino. Todos nós temos alguns costumes que são parecidos com uma estereotipia, de balançar os dedos, de mexer o cabelo, mexer com as as unhas, De certa forma, ninguém vira e fala assim, você precisa tratar isso aí, a não ser que você não consiga parar de fazer isso, ou faça isso em condições, em contextos que são inadequados. Que atrapalha a sua vida também. Que atrapalha a sua vida. Então, a partir do momento dessa decisão de que isso acontece com uma certa intensidade, com uma certa duração, ou em contextos que são inadequados, seja estereotipia motora ou estereotipia vocal, então ele pode ser alvo de um atendimento à educação física. Como eu falei no outro áudio, no outro vídeo, existem algumas áreas de educação física que não devem ser sobrepostas. Então, algum profissional de educação física atende várias pessoas, inclusive pessoas com autismo, essa criança, jovem, um adulto que estiver engajado, ele eventualmente praticando pode reduzir a sua estereotipia, mas também pode aumentar a sua estereotipia dependendo de como ela foi gerada, como ela foi selecionada, por que ela ocorre, assim dizer, Existem alguns outros contextos, como por exemplo a educação física adaptada, que você vai trabalhar especificamente para as pessoas com determinada deficiência, ou no caso, as pessoas com autismo. Então existem esportes, existem alguns contextos que você reúne pessoas com autismo para atender. E aí você pode ter uma equipe de competição, uma equipe de lazer para jogar, e de certa forma isso é controlado paliativamente para que isso não interfira nas competições. Certo? Mas ele também, dependendo do grau e intensidade, ele pode ser algo de ser reduzido, de ser controlado. E aí a gente está entrando num outro campo, a educação física especial. Tendo um profissional para atuar nessa área, ele vai usar quaisquer atividades físicas, seja comunicação, seja uma caminhada, corrida, musculação, vôlei, modalidades individuais, coletivas, competitivas, cooperativas, de diversas naturezas, com a finalidade de reduzir isso. Ele vai precisar escolher isso aí não por afinidade, mas ele vai precisar escolher dependendo de como foi gerada essa estereotipia para o indivíduo. Então,
mais uma vez, não é para ser sobreposto, não é porque o indivíduo faz o tratamento de estereotipia na educação física especial que ele precisa deixar, que ele tem que deixar de fazer o ambiente coletivo. Ele também tem que fazer atividade física para desenvolver vários outros repertórios, certo? Então, decidido o que é necessário fazer, decidido que existe um profissional com um objetivo alvo de fazer aquilo ali, existem algumas estratégias. As evidências não são muito claras para a nossa área, especialmente quando a gente trabalha na educação física como protagonista. Existem algumas pesquisas que existem para a redução de estereotipia usando exercício físico que recomendam, inclusive, a atividade física porque é uma intervenção de baixo custo. Ao invés de você fazer um ambiente clínico, dependendo de como é gerada essa estereotipia, você contrata um profissional de educação física, paga mais barato e ele acompanha o indivíduo para fazer caminhada, para fazer um jump, para dar solto nas coisas e de certa forma vai reduzindo, ao invés de você fazer tratamentos mais intensivos, de muito mais controle. Então, a gente precisa ter um pouco de clareza em termos de política pública e de posicionamento profissional para ver onde que a gente se encaixa. Mas enfim, definimos que existe uma necessidade para fazer isso, existem algumas estratégias. Assim como a estereotipia vocal e comunicativa, existem comportamentos inadequados e comportamentos agressivos que, de certa forma, são aprendidos por diferentes fatores. De forma simplificada, existem 4 grandes fatores que de certa forma, geram, né, ou que desencadeiam esses comportamentos socialmente inadequados. Não? Estereotipia comunicativa e vocal, autolesão e comportamentos agressivos. Né? Então, às vezes é uma necessidade de um acesso a algum item de preferência. Quando alguém, de certa forma, nega acesso a esse item ou que ele está inalcançável, o indivíduo aprende, de uma certa eventualidade, aprende a se comportar de certa forma, que quando ele faz aquilo, o ambiente, as pessoas que estão por volta, dão esse objeto. Então, se isso for de uma forma sistemática, às vezes até uma única ocasião é suficiente, o indivíduo aprende a fazer isso para conseguir um monte de coisas. A gente chama, como para criança com evento típico, a gente chama isso de birra, mas também é gerada estereotipia para fazer isso. Tá? Então, aí nesse caso, a intervenção ela é feita para a criança tolerar ou atrasar um pouco esse acesso para reduzir. Mas quando a gente começa a intervenção para isso na educação física, normalmente no início do tratamento aumenta a intensidade e aumenta a frequência. Depois a gente vai começar a reduzir. Às vezes as crianças também fazem estereotipia, esses comportamentos, para não querer proximidade, as pessoas não se tocam, não olham para ela. Né? Pessoas com desenvolvimento típico, quando não querem muita conversa, o que faz? Pega o celular. Crianças com indivíduo com atraso na comunicação podem fazer diferentes coisas. E a estereotipia também pode ser um tipo, para que as pessoas não se aproximem dela. Né? Então, é preciso ensinar esses indivíduos a tolerar pessoas próximas, conversando com ela, tocando nela. Né? Então, elas podem também, eventualmente, apresentar esse tipo de coisa. Existe uma outra também, a gente chama isso de uma estereotipia mantida por reforçamento automático. Tá? Existem uma divergência científica. Sensorial, que essa de reforço automático, ele faz aquela estereotipia com um ganho interno, uma sensação que ele está tendo ali, não é para chamar a atenção de ninguém, não é para fugir de nenhuma demanda. Isso. E não é também porque ele quer conseguir algo. Isso. É um ganho interno, né? Existe uma divergência, mesmo entre os analistas do comportamento, do motivo que se gera isso. Né? A gente sabe que não é pelos outros motivos, porque faz testes de forma sistemática para isso, eles não são, ou nem sempre, porque pode acontecer estereotipia ou esses comportamentos por mais de um motivo, por mais de uma função, né? Então, e às vezes acontece isso mesmo quando não tem essas outras características. Se é por uma medida interna, eu não duvido que seja, mas essa não é uma explicação que analistas de comportamento costumam trazer. É um ganho automático que ele tem. Teoricamente, né, a gente pode supor, pode imaginar que faz aquilo porque gosta. Né? Mas não é uma explicação analista de comportamento, né? E o que mais importante é saber que ele faz aquilo que está fazendo, não há um outro motivo. E é a partir desses dados que a gente então decide a forma de intervenção. Existe uma peculiaridade, acho que vale a pena ressaltar aqui, de um grande trabalho que faz com que você faça um gasto energético antecedente em várias condições e que isso reduz a intensidade e a frequência de estereotipias posterior a esse gasto energético.
As más sugestões são, por exemplo, se existem movimentos com os braços, né, e você está supondo que o fazer movimentos com os braços é legal, você cria situações de atividade física para que ele dê soco, para que ele faça uma ginástica, para que ele levante algumas coisas, para que ele brinque com os objetos. E ao fazer isso, subsequentemente, os dados mostram que a redução é muito drástica. Nós temos resultado, inclusive na pós-graduação de especialização em análise do comportamento, eu orientei algumas pessoas que fizeram um trabalho sobre isso, e a redução de estereotipia é impressionante, impressionante. São de coisas de 60 estereotipias em 15 minutos, ele reduz para 2 ou 3 a posteriori. Né? Então os dados são muito evidentes em curto prazo, mas também acontecem no longo prazo. Pegando o link do que o Paulo falou, que eu acho muito importante, antes de tudo, antes de todo planejamento de intervenção, é preciso você identificar a função do comportamento. Então eu tenho, por exemplo, casos de alunos que antes eu ia iniciar a atividade, ele queria um abraço, por exemplo. Então, qual é a função? Ele queria atrasar essa atividade. E isso acontece de mais variadas formas. Se você começa a contornar esse comportamento e iniciar a atividade, é provável que às vezes ele possa buscar outro tipo de comportamento. Se jogar no chão, chorar, ficar rodando no próprio eixo e por assim vai. Então é importante a gente primeiro identificar a função desse comportamento para depois estruturar uma intervenção. E outra coisa importante também que o Paulo falou é necessário nós pensarmos bem se aquela estereotipia deve ser o alvo está atrapalhando. Exatamente, se está atrapalhando a vida da criança, do adulto, e antes de fazer qualquer intervenção. Porque às vezes você pode estar focando em um comportamento, sendo que ele necessariamente não deveria ser um comportamento alvo. Isso, pelo desconhecimento dessa área, muitos profissionais, ao se depararem com uma criança que emite sons altos, grito ou movimentos estereotipados bastante intensos, ele acaba falando, nossa, está acontecendo alguma coisa com essa criança, e acaba não levando ela para fazer exercício físico. Se ela está fazendo para atrasar a atividade física e o profissional permite essas coisas, cada vez mais ele vai reforçar, ele vai ensinar esse indivíduo a fazer de forma cada vez mais refinada esses comportamentos estereotipados para evitar situações. Então, nesses casos, é necessário que você ensine ele a tolerar, e é difícil porque logo no começo piora antes de melhorar, né? Então a gente precisa ensinar ele, mas isso se a função for essa. Se for outra função e ele forçar isso aí, não só não vai ajudar, mas vai piorar. Então é importante não ter clareza sobre a função, sobre como foi gerado, e por isso ele indica um olhar analítico comportamental para atender na educação física especial. Então, pessoal, tá um pouco de barulho aqui no ambiente, que a gente está no hall do hotel, né, onde está tendo o curso desse final de semana, né, o seminário desse final de semana, que é Autismo na Vida Adulta. O Dr. Paulo deu uma palestra aqui que abordou esse tema, né, de exercício físico e o autismo, né. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência. Vou deixar aqui embaixo, né, no final desse vídeo, como eu prometi, o link dos artigos que o Dr. Paulo escreveu. Eu queria agradecer imensamente por vocês pela entrevista, por trazer tanto conhecimento para nós. Eu tenho certeza que muitos pais vão se beneficiar dessa entrevista, né, dessas informações que vocês trouxeram para nós, né. E também vou deixar o contato, né, do Luiz. E os artigos do Dr. Paulo, né, contato também. Qualquer dúvida, a gente pode escrever aqui no comentário, alguma pergunta eu vou mandar para eles. As perguntas que eu não vou saber responder, né, porque eu não sou uma profissional da educação